Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é A Igreja te ajuda a crescer. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex, aqui da IEQ Templo Gospel. Você está participando comigo agora do Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós temos um vídeo que é o resumo daquilo que foi pregado na nossa igreja no domingo. E esse vídeo ele pode te ajudar nas suas reflexões, no seu discipulado, juntamente com o seu grupo familiar. E também, se você quiser até nos ajudar na evangelização, esse vídeo pode ser bastante útil. E antes da gente poder começar o nosso bate-papo, nada melhor do que você separar aí a sua xícara de café, né? Se você ainda não fez, pausa o vídeo, faz aquele cafezinho. Porque cafezinho com Bíblia Sagrada combina, viu? É muito bom. Então, enquanto você prepara o café, nós vamos já conversando aqui um pouco. Sabe, existem momentos que você olha para a sua vida, olha para o passado e compara com hoje, você percebe o tanto que você evoluiu como pessoa, como profissional. Se você é casado, né, como marido, como esposa, você lembra do seu primeiro trabalho, como que foi? Você lembra da entrevista, como que foi? Se você comparar com hoje, qual é o comparativo que você tem? Certamente, possivelmente vai ser algo melhor. Hoje você está melhor do que no passado. Você lembra quando você casou, como que eram aqueles primeiros momentos no casamento? Passaram-se ali 10, 20 anos. No meu caso, faz 20 anos que eu casei. Então eu olho para 20 anos atrás e lembro quão infantil era lá no começo do casamento. E hoje, após os 20 anos, como evoluir como homem, como marido, como pai. Por quê? Porque nós crescemos. A vida faz isso com a gente. Ela coloca situações, a barreira, condições para que a gente busque o aperfeiçoamento. Para você ser um melhor profissional do que você foi no início da sua carreira, você teve que estudar, você teve que treinar, você teve que se aperfeiçoar. Para você ser o melhor marido, uma melhor esposa, da mesma forma, você teve que ter um compromisso, uma dedicação, você teve que aperfeiçoar. Talvez você tenha participado ali de cursos, de terapias, de encontros de casais, para que o seu casamento pudesse ser aperfeiçoado. Você sabia que na nossa vida ministerial, na nossa vida com o nosso Deus espiritual, deveria acontecer a mesma coisa? Deveria ter um crescimento? Você consegue lembrar de você quando você aceitou Jesus lá no início de tudo? E se trouxéssemos você agora aqui para o presente e você pudesse fazer esse comparativo? Você é a mesma pessoa lá de trás ou você evoluiu? O interessante é que pessoas, elas continuam na mesma espiritualmente. Continuam as mesmas pessoas lá do primeiro amor. E é sobre isso que é essa mensagem de hoje. Foi isso que eu preguei no domingo. Que a igreja, ela te ajuda a crescer. Uma das grandes características também da igreja, não só essa, é te ajudar na caminhada. A igreja, ela tem como referencial Jesus Cristo. E pelo fato dela ter Jesus Cristo como referência, como luzeiro, como mapa, ela traz a nós essa condição de nos ajudar. E eu gostaria de convidar você então a ler na sua casa, não agora, porque senão o vídeo fica muito longo, mas 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que você possa acompanhar o Pedro dando para nós esse tipo de orientação. Depois você lê aí ele todo, o capítulo
1 todo, mas eu vou ler aqui para você apenas o capítulo 1. Eu vou ler aqui apenas o versículo 5. Ele diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, e à virtude o conhecimento. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo da vida cristã, que nós vivemos pela graça de Deus e que nós somos cuidados, zelados pelo amor de Deus. Mas para isso tem que ter um crescimento, para isso tem que ter um esforço da nossa parte. Da mesma maneira que você se esforça para ser um excelente profissional, da mesma maneira que você se esforça para ser um excelente pai, um excelente marido, uma excelente esposa, uma excelente mulher, deve haver esse esforço para ser um homem e uma mulher de Deus melhor do que você foi ontem. E isso a igreja vai te ajudar. Uma das características da igreja é ela trazer essa orientação, ela capacitar você, ela potencializar você. Por isso é necessário você ter a rotina de frequentar uma igreja. E o primeiro que eu gostaria de conversar com você é que a igreja te ajuda a crescer na fé. Sabe, a fé é quando você confia aquilo que ainda não existe na mão de Deus. É quando você confia o seu futuro na presença de Deus. Nós vemos pessoas que estão dentro das igrejas, mas continuam ansiosas, preocupadas, continuam desesperadas porque estão preocupadas com o dia de amanhã. Não têm a capacidade ainda de esperar em Deus. Não conseguem ainda colocar em Deus o seu futuro. E a igreja vai te capacitar a fazer isso. A você colocar na presença de Deus o seu futuro. Ou seja, é papel da igreja, por meio da palavra de Deus, ensinar a você a crescer na fé. E como é que se cresce na fé? A Bíblia Sagrada vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E palavras literais de Jesus nos evangelhos, ele vai dizer que a fé é tão poderosa que se você tivesse um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, você seria capaz de dizer a um monte, saia daqui e vai para lá. Jesus está dizendo que a fé ela é poderosa, mas para você ter fé no coração, você tem que se esforçar. Você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus. E muitas vezes nós trocamos a palavra de Deus, não é verdade? Pela internet, trocamos a palavra de Deus pelos amigos de ocasiões, trocamos a palavra de Deus por um passeio. Mas a igreja vai te ajudar a isso. Se você quer ser um homem, uma mulher que quer crescer na fé, você precisa frequentar assiduamente a sua igreja. Você precisa criar essa rotina, porque aonde tem a pregação da palavra de Deus, aonde está sendo pregada a palavra de Deus, provavelmente, se estiver sendo pregado da maneira correta, se estiver sendo ensinado da maneira correta, isso vai gerar no seu coração fé. E nós precisamos crescer na fé. Não é possível você ter a mesma fé daquela de anos atrás, de quando você aceitou a Jesus. Então, a primeira dica do apóstolo Pedro é justamente essa. Você precisa crescer na fé. E a igreja vai te ajudar a isso. A segunda dica, a segunda orientação que o apóstolo Pedro vai dar para nós, e é interessante a gente falar do Pedro, porque o Pedro, ele é esse homem. Ele é esse homem que quando ele aceitou Jesus, ele era um homem rude, um homem desesperado, um homem sem papas na língua, e ao período de maturidade cristã, maturidade espiritual, ele se transforma num dos maiores pregadores do Novo Testamento, ele se transforma num dos maiores plantadores de igreja no Novo Testamento. Aí você consegue perceber que o Pedro, ele consegue falar com propriedade. Então o Pedro, a segunda orientação que ele dá para nós, no capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 5, ele diz assim, olha, se você tiver fé que foi gerada pelo fato de você escutar, estudar e aprender a palavra de Deus, esta fé ela vai gerar você virtude. Ela vai gerar você uma integridade. Ela vai gerar em você uma santidade. Você sabe o que significa virtude? Se você procurar o dicionário grego, por exemplo, ele é etimológico, ele vai pegar a palavra e vai na etimologia dela, ele vai dizer que virtude significa para nós excelência moral.
E hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo que a moral está indo embora. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas deixaram de ouvir a palavra de Deus, deixaram de escutar a palavra de Deus e a sua moral está caindo. Excelência moral é entender aquilo que a Bíblia diz que é certo e errado. A partir do momento que você deixa de realizar aquelas práticas antigas do passado, você se torna um homem com virtudes. Se antes você adulterava, hoje você não adultera mais. Se antes você assassinava, hoje você não assassina mais. Se antes você mentia, hoje você não mente mais. Por quê? Pelo fato de você escutar a palavra de Deus, ela diz que isso é pecado. Você compreende que isso é pecado e você deixa de fazer isso. E o que acontece? Há um crescimento nas suas virtudes. Portanto, se você quer crescer nas suas virtudes, a igreja pode te ajudar com isso. Através do discipulado, através das orações, através da comunhão, através do pastoreio com você. Então procure uma igreja. Esteja numa igreja sã, numa igreja séria, que pregue a palavra de Deus. E a terceira dica de hoje que o apóstolo Pedro vai dar para nós, ele vai dar algo prático e algo que você vive. A partir do momento que você tem um crescimento na sua fé, então perceba que a fé é gerada pelo ouvir da palavra de Deus. Então você tem fé. E a fé, então, ela entra no seu coração e ela muda a sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Ou seja, ela gera você virtudes. Antes você era ruim, agora você é uma boa pessoa. Por causa disso tudo, dessa experiência, isso gera em você um conhecimento aprendido. Ou seja, você tem experiência. Então você já sabe como é que funciona. Você sabe que se você ouvir a palavra de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, ela vai gerar em você virtudes. E esse gerar de virtudes automaticamente gera em você um conhecimento aprendido. Ou seja, você consegue entender que tudo aquilo que você está vivendo foi por causa da Bíblia Sagrada, foi por causa do Espírito Santo, foi por causa de Deus, foi por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Pedro diz assim, um depende do outro. Você precisa de fé para gerar virtude, e você precisa de fé e virtude para gerar conhecimento. E a igreja pode te ajudar nesse crescimento. Por quê? Porque da mesma maneira que você cresceu na sua profissão, a mesma maneira que você cresceu como pessoa, Deus espera que você cresça como homem e mulher de Deus. Para isso eu quero orar por você, para que Deus ele possa tocar você profundamente e que você possa querer crescer na presença de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Aqui nós temos o testemunho vivo do apóstolo Pedro, Senhor, que antes de conhecer a Jesus era um homem impetuoso, um homem rude, e ao caminhar com Jesus, ele foi amadurecendo, ao ponto de se tornar, Pai, uma das pessoas mais icônicas do Novo Testamento, uma das pessoas mais importantes do Novo Testamento. Por quê? Porque ele teve fé através da palavra de Deus e essa fé gerou virtudes para onde ele conseguia passar o seu conhecimento. E nós pedimos, Pai, que essas mesmas bênçãos possam acontecer na nossa vida. Portanto, Senhor, nos dê condições de ser rotineiros na igreja, de participarmos na igreja, porque a igreja, Senhor, pode nos ajudar isso. Portanto, Senhor, nos ensine a amar o Seu nome, nos ensine a amar a Sua igreja, nos ensine a amar a Sua palavra, para que nós possamos crescer na Tua presença. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a todos vocês fica aqui minha gratidão, muito obrigado. E espero que esse vídeo possa ajudar você então nas suas reflexões, nas suas meditações e até mesmo ajudar a igreja na evangelização. E até terça-feira para mais um Café com o Pastor.